Senhora Presidenta, senhores senadores, estive aqui na semana passada e falei da minha preocupação, tenho certeza não só da minha, mas da preocupação dos brasileiros com relação ao que aconteceu no caso dos mensaleiros, que foram criminalmente condenados e depois foram absolvidos por penas mais suaves, ou melhor, vão mandar os mensaleiros criminosos para as suas residências. Tudo isso porque a presidenta Dilma colocou 2 ministros do gosto dela e tomou conta da nação. Tomou conta do executivo, do legislativo e do judiciário. E isso, logicamente, que preocupa o senador que é apaixonado pela sua pátria e que é apaixonado pela democracia. Mas senhores, senhoras, brasileiros, brasileiras, paraenses queridos, meus irmãos do Pará, o governo Dilma há muito prometeu, junto com o Lula, que iriam resolver o problema da Transamazônica no meu querido Pará. Quando eu falo aqui, brasileiros, que o PT mente, alguns ainda ficam com dúvidas. Será que a gente ainda tem dúvida neste país que o PT mente, que o PT engana, que o PT tenta ludibriar o povo brasileiro? Será que ainda se tem dúvida? Será que ainda tem brasileiros que acreditam nesse partido? Eu fico olhando, às vezes, senadores vêm aqui na tribuna dizer que a saúde está bem, que a segurança está bem. Eu vou mostrar aqui agora que a violência está normal, que o país está produzindo. Eu fico olhando dali, põe a mão no queixo, né, de que mentira brutal. Que mentira brutal. O povo da Transamazônica sofre, senador Aloysio. Vossa Excelência tem ideia de quantas pessoas moram ao longo da Transamazônica? Vossa Excelência não tem ideia. A TV Senado pode mostrar fotos da Transamazônica interrompida. Lógico, todos sabiam que neste inverno a Transamazônica ia interromper. São quase 1 milhão de pessoas que vivem ali, senador. Olha, senador, o Fernando Henrique foi o único presidente que ainda olhou por ali, que colocou energia, chamada de Tramoeste. O único. O Partido dos Trabalhadores assumiu esse governo e não colocou um grão de terraplanagem, um grão de areia naquela estrada. Todos os municípios ali, todos, têm mais de 50 mil habitantes. São municípios grandes, tem município com 200 mil. Taituba, Altamira, Santarém. E não se olha por aquele povo. Agora eu pergunto à nação brasileira, para onde é que vai 2 trilhões de reais? Quase isso se arrecadou ano passado. Se arrecadou 1 trilhão e 700 bilhões de reais brasileiros. Daí a Dilma tirou para a propaganda dela, 1 bilhão e 700, só para a publicidade dela, senador Aloysio. Agora ainda sobrou muito dinheiro. Aí eu mostro aqui para vocês. Olha o dinheiro dos brasileiros. Como é que se explica uma presidenta que o país confiou, pensando que ela realmente era uma presidenta sólida, inteligente, como é
que patrocina uma Copa do Mundo num país quebrado como quem pode dizer hoje, de sã consciência, de que o Brasil é um país democrata? Quem? A Dilma manda aqui. Ela faz o que quer. Ela manda aqui, manda. Sabe por que ela manda aqui? Porque ela troca favores. Ela dá emenda e troca por voto. É o mensalão escancarado. Ela dá um cargo, o cara fica na mão dela. Ela dá emenda, o cara fica na mão dela. Ela manda aqui, manda no Congresso. Ela manda no Judiciário agora. Tanto que o seu presidente já está falando de aposentadoria, decepcionado. Ela manda lá, ela tem 6 votos lá. Ela tem 6 votos lá. E qualquer amigo dela que for julgado pelo Supremo agora é absolvido. Ela manda lá. E ela é a presidenta. O país está na mão dela. Isso é democracia? Diz Alexandre Garcia. E é importante que se leia o que Alexandre fala. Ele diz assim, vou ler só um pedacinho no final, porque é muito grande, a presidenta já está me cobrando o término da minha fala e eu vou acabar. Eu desafio, diz ele, eu desafio o governo do PT a exigir que o médico cubano tenha uma carteira de trabalho. Eu desafio o governo do PT a depositar o salário do médico cubano em uma conta pessoal que lhe garanta livre movimentação. Continua o jornalista. Eu desafio o governo do PT a garantir todos os direitos trabalhistas aos médicos cubanos. Continua o jornalista. Eu desafio o governo do PT a cumprir a lei, a Constituição e os tratados internacionais. Continua o jornalista. A prisão não são as grades. E a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É exatamente o momento em que nós... Senador, eu acho que os 2 últimos minutos para Vossa Excelência concluir. Fiz um acordo com o senador Acriano. Só tenha um pouquinho de paciência. Só faltaram me comunicar, portanto, eu não sou parte desse acordo, senador, com a palavra. Estamos perdendo tempo os dois. Só tenha. Vossa Excelência não estava aqui. Aliás, Vossa Excelência sempre chega cedo, é verdade. Mas Vossa Excelência nunca chega primeiro que eu. Para observar. Por isso Vossa Excelência não se incorporou ao acordo. Mas tenha um pouquinho de paciência. Às vezes, sabe, senadora, eu também já passei por isso. Às vezes incomoda a gente, mas tem que ouvir. É o que passa hoje nesse país. A gente tem que falar. Eu represento 1,5 milhão de pessoas que querem falar isso, os paraenses que votaram em mim, os brasileiros que me ouvem, que me escutam. Eu tenho que falar a realidade. Sabe por quê, senadora? São poucos que têm coragem de fazer. Porque muitos que não fazem, que não dizem, é porque vão ser perseguidos igual a eu e tem rabo de palha, aí vai pegar fogo. O meu não! O meu não! Eu não tenho não! Pode vir quem quiser.
Então, nós não estamos numa democracia. A presidenta, já vou descer, a presidenta empresta dinheiro para Cuba, Aloysio, enquanto a Transamazônica estão lá todos atolados, estão lá sem abastecimento, estão lá sem médicos isolados, estão sofrendo a consequência de uma presidenta que manda dinheiro para safados assassinos, ditadores assassinos, como é o Fidel Castro e seu irmão. 1 bilhão. $1 bilhão para Cuba. 1 bilhão resolvia o problema da Transamazônica. Se você for somar Venezuela, Cuba, Bolívia, Angola, todos esses países receberam milhões e milhões, bilhões do governo brasileiro. Dá para fazer 4 Transamazônicas, Dilma! 4 Transamazônicas, Dilma! Desço. Só colocando o nosso país nos rankings dos países. Nos rankings de 148 países. Em infraestrutura, Aloysio, nós só ganhamos 45 países. Perdemos para 103. 103. Só vou ler isso e Então, vou ler isso e vou descer. Perdemos para 103. Como é que pode um país sem infraestrutura sobreviver? Não sei o que vai acontecer nesse país daqui para julho, Aloysio. Aloysio, não sei, o povo não aguenta mais, Aloysio. O povo não aguenta mais. Ferrovia, só ganhamos 28, perdemos para 120. Rodovias, só ganhamos 25, perdemos para 123. Aeroporto, ganhamos só 17, nós perdemos para 131. Educação, ganhamos 79, perdemos para 69. Universidades, acesso a universidades, ganhamos 63, perdemos para 85. Na saúde, perdemos para 74. Na violência, só ganhamos 24, perdemos para 124 países. A mesa vai lhe conceder 1 minuto para sua Vossa Excelência concluir, senador. Presidenta, isso é assim mesmo, presidente. Isso é a política, presidenta. A gente tem que passar para a nação o que a gente pensa. A única coisa que eu não gostaria nesta minha vida pública é que cortasse a minha fala. É a única coisa que eu tenho, que me resta nessa pátria, é poder falar. No dia que cortarem a minha fala, presidenta, eu renuncio meu mandato. Eu renuncio meu mandato. Porque a única coisa que ainda me resta aqui neste parlamento é a fala, é a palavra, é o direito constitucional que me deram, presidenta. Ô, presidenta, eu ia chamar a presidenta Dilma para Vossa Excelência. Eu estava enganando. Vossa Excelência merece muito mais respeito. Brasileiros, nós estamos à beira do abismo. A nossa economia quebrou. Nos resta, brasileiros, as urnas. Nos resta, brasileiros, a mudança. O que nós não podemos é continuar como estamos. Nós temos que colocar pessoas dignas, com moralidade,
capaz de tirarem o Brasil do fundo do poço. Estadistas capazes, sim, vão ter muito trabalho, muito. O país está destroçado, mas nós precisamos, nos próximos meses que virão, lutar e lutar muito pela nossa pátria. Senador, eu acho que Vossa Excelência já... Respirei fundo. Desço daqui, sinceramente, envaidecido, porque eu não deixei, de jeito nenhum, cortarem a minha fala. E jamais deixarei. Muito obrigado, presidente.